Fala galera, tudo massa? Aqui sou eu de novo, Serena Regina, musicista, multiartista, produtora e professora de música. Chegamos aí ao 6º tópico do nosso curso de teoria musical. Já falamos sobre intervalos, escalas, acordes e agora vamos falar sobre o terceiro elemento que compõe a música, o ritmo. Pelo fato desse assunto também ser um pouco extenso, a gente também vai dividir essa aula em duas partes, para que da mesma forma a gente possa exercitar adequadamente cada um dos assuntos que vamos conhecer agora e entender com mais calma cada detalhe que engloba esse universo do ritmo. O ritmo é o elemento que dá à música o seu movimento e pulsação. Ele pode ser simples, com uma série de batidas uniformes, ou complexo, com uma variação de toques e pausas, gerando diferentes padrões musicais. Já o tempo, em música, se refere à velocidade com que a música é tocada. Ele serve como uma régua que mantém a consistência do ritmo durante a música. Para essa tal medida, nós usaremos o número de BPM, que significa batidas por minuto, definindo assim o andamento da música. Por exemplo, se a velocidade de uma música está em 60 BPM, significa que há 60 batidas por minuto. Se o número de BPM for maior, obviamente teremos mais batidas por minuto e assim a música será mais rápida. Da mesma forma, ao contrário, né? Se o número de BPM for menor, teremos menos batidas por minuto, portanto a música será mais lenta. Para entendermos ainda mais essa questão do BPM, eu vou apresentar para vocês o maior inimigo dos músicos preguiçosos, o metrônomo. O metrônomo é um dispositivo que produz uma batida regular, marcando o tempo em intervalos precisos. O fato do metrônomo poder ser ajustado para diferentes BPMs faz com que ele seja uma ferramenta essencial para o estudo e a execução de uma peça. Bom, esses modelos que apareceram aí agora são modelos bem mais antigos, né, que chamamos de analógico. Hoje em dia, a gente já tem acesso aos metrônomos no nosso próprio smartphone, baixando um simples app. Criar uma intimidade com o metrônomo é essencial para quem quer fazer música, porque é até por meio dele que a gente consegue aprimorar a execução, né, no instrumento. E isso, na hora de gravar, fica uma beleza. E produtores, vocês também não escapam dessa, né? O produtor, ele também precisa entender de metrônomo, porque ele precisa saber identificar o andamento de uma música. Você não precisa necessariamente ser um robô, mas um músico bem treinado no metrônomo tem uma execução muito mais precisa, diminuindo assim o tempo gasto na gravação e, consequentemente, na edição também. Uma música bem executada diminui a necessidade de correções, e isso também faz com que ela soe mais natural, agregando assim mais qualidade ao produto final. Tá, massa? Deu para entender a importância do metrônomo. Mas e aí, como é que eu vou fazer para identificar? Caso você não tenha as informações para configurar lá, né, o metrônomo, existem sim apps, softwares e sites que podem aí te ajudar a identificar o andamento de uma música. Mesmo assim, é importante que você continue sempre praticando esse estudo de tempo e ritmo, porque mesmo fazendo uso dessas ferramentas, pode acontecer do resultado dar errado e você não perceber. O ideal é que você use essas ferramentas para poder checar se a sua identificação está correta ou não. Mas então, como é que a gente faz, né, para desenvolver essa aptidão de identificar o compasso de uma música? Primeiramente, é interessante conhecer as fórmulas do compasso. As fórmulas de compasso são representações numéricas escritas como uma fração, que indicam como as batidas de uma música estão organizadas dentro de cada compasso. Um compasso, por sua vez, é uma divisão da música em pequenos segmentos, onde cada segmento contém um número fixo de batidas. Já já vamos entender melhor. Essas frações funcionam assim. O número superior indica o número de batidas por compasso. Por exemplo, se o compasso for 4 por 2, 4 por 4, 4 por 8, 4 por 16, 4 por 32 e por aí vai, tendo o numerador número 4, significa que haverão 4 batidas por compasso. Mas, se o numerador for o número 3, isso quer dizer que teremos 3 batidas por compasso. O mesmo caso para os outros números, como o 2, o 5, o 6 e por aí vai.
Com esse simples conhecimento, a gente já consegue partir para o nosso primeiro exercício, a contagem do compasso. Pense numa música, ponha ela para tocar e tente identificar a contagem do compasso. Se são 2 toques, 3 toques, 4. Uma dica que pode ajudar quem está começando é prestar sempre atenção na bateria. Geralmente ela marca o tempo forte no bumbo. Descobrindo o tempo forte, fica mais fácil de manter uma contagem e descobrir qual compasso se encaixa ali. Conseguir identificar a contagem de um compasso é essencial na hora de iniciar uma sessão de gravação de uma música. Tanto os músicos como os produtores precisam estar sempre atentos a essa contagem. Mas bem, dando continuidade, vamos agora falar sobre o número inferior. O denominador da fórmula do compasso indica qual figura musical receberá o valor equivalente a um tempo. Ou seja, enquanto o número de cima nos dirá quantas batidas por compasso nós teremos que contar, o número de baixo nos dirá qual figura valerá uma batida. Então, nesse caso, é interessante que a gente conheça as figuras musicais. A nossa primeira figura se chama semibreve e vamos associá-la ao número 1. A segunda figura chama-se mínima e vamos associá-la ao número 2. A próxima figura é a semínima e o número a qual vamos associar é o número 4. A famosa cocheia, a qual iremos associar ao número 8. Dessa vez a gente vai ter a cabeça da nota, a haste e um cochete ao lado. Parecido com a cocheia, a gente tem também a semicocheia, que a diferença, né, é que a cocheia ela vai ter um cochete e a semicocheia ela já tem 2 cochetes. E é representada pelo número 16. A fusa, com 3 cochetes, representada pelo número 32. E a semifusa, com 4 cochetes, representada pelo número 64. Voltando para a fórmula de compasso, no compasso 4x4, o 4 na parte inferior significa que a nota de número 4, ou seja, a semínima, terá o valor de duração de uma batida. E isso acontece em todos os compassos com denominador número 4. Caso o denominador mude, outra figura passará a valer uma batida. Vamos fazer um teste rapidinho? Colocarei algumas fórmulas de compasso na tela e você vai preenchê-los com as figuras referentes. E se for preciso, pause o vídeo. Começando pelo compasso 2x4. Como vimos, né, o número de cima nos diz quantas figuras caberão no compasso e o número de baixo nos dirá qual a figura valerá um tempo. Isso quer dizer que, para preenchermos este compasso 2x4, precisaremos escrever 2 figuras número 4. Portanto, um compasso 2x4 pode ser preenchido por 2 semínimas. Vamos seguir para os próximos exemplos. Eu agora não vou dar tanta colher de chá não, tá? Então vamos lá. No compasso 3x4, como é que vamos preenchê-lo? Quem aí respondeu 3 semínimas, acertou. E como preencheremos o compasso 2x2? Quem aí falou 2 mínimas, acertou. E no compasso 4x4? Essa é fácil. 4 semínimas. Agora, e no compasso 6x8? 6 cocheias. E no compasso 12x16? Teremos 12 semicocheias. Por hoje, eu acho que a gente já viu bastante coisa, né? Então, a gente vai finalizar aqui a primeira parte do nosso assunto ritmo. Espero que eu já tenha conseguido esclarecer algumas coisas para vocês. E se você curtiu a aula, deixa um like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Eu te aguardo na segunda parte dessa nossa aula de ritmo e aproveita para exercitar bastante até lá. Beleza? Eu fico por aqui. Valeu, falou!